Olá, hoje falaremos dos efeitos adversos, aqueles efeitos indesejados do uso de remédios de impotência, principalmente os principais remédios de uso mais comum, a sildenafila e a tadalafila. Aqui é José Augusto Bittencourt, sou urologista de São José dos Campos. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de compartilhar esse vídeo, curte aqui o vídeo e também se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Após a vinheta, já começamos. Bom, inicialmente os remédios para impotência devem ser usados sob prescrição médica. Existem alguns riscos, alguns efeitos, e eles devem ser pensados, e também existe aquele remédio mais adequado para cada situação, que daí o médico então pode entender melhor e fazer a prescrição. Então falaremos sobre as principais medicações usadas para impotência. A sildenafila, que é o nome mais comum, mais conhecido, é o Viagra, e a tadalafila, o nome mais comum comercial, é o Cialis. A contraindicação absoluta dessas medicações é a insuficiência cardíaca com o uso de nitrato. Então, a simples existência de insuficiência cardíaca, ou seja, aquela dificuldade do coração de funcionar do indivíduo, não se deve usar essa medicação, sob o risco, inclusive, de morte sob o uso. Pode haver uma queda de pressão muito brusca e causar morte devido a essa medicação cruzada com o uso de nitrato. Insuficiência cardíaca é aquela condição do coração que ele não funciona adequadamente, não consegue funcionar adequadamente, caracterizada principalmente por cansaço aos esforços, às vezes inchaço também por insuficiência cardíaca. Nessas situações não se deve usar esse tipo de medicação para impotência. O que deve se cuidar também é que exatamente nessas situações onde ocorrem casos de impotência. Os problemas cardíacos, principalmente, são uma das principais causas de impotência e não pode ser usado esse tipo de medicação nessa situação. Uma dúvida muito comum em consultório é se o paciente, ao ter algum problema de pressão alta, ao usar medicação de pressão alta, se ele pode usar esse tipo de medicação para impotência. Pode. Apenas o uso de medicação para pressão, a pressão controlada com medicação, não é contraindicação do uso desse tipo de medicação. Pode ser usado esse remédio para impotência nesses casos. A questão é o coração estar funcionando bem, ter um bom coração. E existe risco de infarto, de infartar ao uso desse tipo de medicação de impotência? Existe novamente nessas condições, quando há um quadro de insuficiência cardíaca. Por isso é necessário fazer uma avaliação médica antes de iniciar esse tipo de medicação. Até porque as principais causas de impotência são a pressão alta, a diabetes, o sedentarismo. Aqui no canal temos um vídeo já sobre como evitar o desenvolvimento de impotência ou disfunção erétil. Eu vou deixar aqui no final do vídeo para poder acessar. Existem também aqueles efeitos colaterais, aqueles efeitos que acontecem muito comumente e que não necessariamente são perigosos. São muito comuns. Na sildenafila, no Viagra, que é o nome comercial mais comum da sildenafila, temos alguns efeitos que são muito comuns. Por exemplo, a dor de cabeça. A dor de cabeça é muito comum, pois o remédio é um vasodilatador. Ele faz a dilatação das artérias, para assim prover uma melhor ereção na região do pênis principalmente, mas também acaba afetando algumas outras regiões do corpo. E essa dilatação causa dor de cabeça em boa parte dos indivíduos. É desconfortável, porém não é perigoso. Muito comum também a sensação de calor, uma sensação de calor também causada por efeito vasodilatador. Nas pessoas de pele mais clara também pode haver uma ruborização, ou seja, aquele vermelhidão que acontece, também é muito comum e também não é perigoso. Pode haver também uma taquicardia, que é a sensação do coração bater um pouco mais rápido. Também não é perigoso, porém a sensação pode ser bastante desconfortável e eventualmente ter até que modificar a medicação para uso mais confortável no futuro. A tontura também é um efeito colateral muito comum, pelo efeito também vasodilatador do remédio. Ele acaba causando vasodilatação periférica e pode haver uma queda de pressão, principalmente naqueles pacientes que já usam medicação para pressão e pode também esse remédio potencializar e baixar um pouco a pressão.
Apesar de não ser também perigoso, pode ser bastante desconfortável também e necessitar de ajustes na medicação, até de pressão, para se poder fazer uso melhor da medicação. Um efeito colateral que às vezes é referenciado pelos pacientes é a visão azul. O paciente toma a medicação, a sildenafila, que é o Viagra, que por acaso o comprimido também é azul, e tem um borramento da visão em azul. Também não é perigoso, é temporário, ele é autolimitado, ou seja, acaba sozinho com algum tempo, mas é um efeito colateral que deve ser lembrado e alguns pacientes referem. Um efeito colateral que é perigoso e que deve ser orientado é o priapismo. Apesar de ser raro, o priapismo, que é a ereção dolorosa do pênis, é o pênis ficar ereto por muito tempo, mais que o desejado. Acima de 6 horas de ereção começa a ficar perigoso, porque o pênis começa a entrar em sofrimento, pode levar até a necrose do pênis, ou seja, apodrecimento do pênis. É raro, porém deve ser lembrado que pode acontecer nesse tipo de medicação. É mais comum que aconteça na medicação injetável, aquela medicação também usada para impotência, que é aplicada de forma injetável no pênis. Entretanto, nos comprimidos pode ocorrer, apesar de, felizmente, ser uma complicação um pouco frequente. A tadalafila, que é outro remédio muito usado para tratamento de disfunção erétil ou impotência, que é o Cialis, é o nome comercial mais comum, também tem os efeitos colaterais parecidos com a sildenafila, com a tontura, com a queda de pressão. É mais incomum com a tadalafila ter muita ruborização, ou vermelhidão. Entretanto, pode acontecer até pelo próprio efeito de vasodilatação, dilatação periférica, dores musculares. Principalmente a tadalafila é muito associada a dores musculares ao uso, que podem ser até causa de descontinuar de troca de remédio. A tadalafila pode ser usada, então, em dose diária também, uma dose menor, usada todo dia, vai ter um potencial um pouco menor de causar ereção, de provocar ereção. Entretanto, como tratamento diário, acaba limitando um pouco os efeitos colaterais por ser uma dose menor utilizada diariamente. Na tadalafila também existe o risco também de priapismo, apesar de também raro de acontecer, mas deve ficar atento, uma ereção prolongada, com mais de 6 horas, dolorosa, às vezes não dolorosa, mas prolongada por muito tempo, acima de 6 horas, é uma emergência. Deve ser baixada essa ereção. Então deve procurar uma emergência se isso acontecer, apesar de ser raro e incomum. Mas não precisa ter medo, em geral essas medicações são muito bem toleradas, são muito seguras e são muito úteis também para aquelas pessoas que sofrem, que têm dificuldade de ereção. Elas são medicações muito boas, desde que sob orientação médica e em pacientes bem avaliados. Gostam desse conteúdo aqui de urologia e também de andrologia, como abordado nesse vídeo? Então curta aqui o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis que possam interessar esse vídeo. E também se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, ajudando assim o nosso canal a chegar a mais e mais pessoas. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.